Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia em que chegou, não vi ele fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande este homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta. Pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim. E eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você, desde o dia que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você? Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Eu sei disso e considero você tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada, a fim de voltar para a Filisteia. E os filisteus subiram para Jezreel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Dois dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que
que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram. E quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Mas, depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de uma malequita. Meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclag. Você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco. Por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora.
Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifmote, Estemoa, Racal, Orma, Borazã, Atasse, Hebrom, e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus. Todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 68. Davi em Ziclag. Davi e seus homens não tinham tomado parte na batalha entre Saul e os filisteus, posto que tivessem marchado com estes ao campo de lutas. Preparando-se os dois exércitos para se empenharem em combate, encontrou-se o filho de Jessé em uma situação de grande perplexidade. Esperava-se que ele batalhasse em favor dos filisteus. Caso abandonasse na luta o posto a ele designado e se afastasse do campo, não somente ficaria com o estigma de covarde, mas de ingratidão e traição a Aquis, que o protegera e nele confiara. Tal ato cobriria seu nome de infâmia e o exporia à ira de inimigos mais temíveis do que Saul. Contudo, não poderia absolutamente consentir em combater contra Israel. Caso fizesse isto, far-se-ia traidor ao seu país, inimigo de Deus e de seu povo. Tal lhe vedaria para sempre o caminho ao trono de Israel. E se Saul fosse morto na luta, sua morte seria atribuída a Davi. Davi foi levado a compenetrar-se de que tinha errado em seu caminho. Muito melhor ter-se-lhe-ia sido refugiar-se nas potentes fortalezas de Deus nas montanhas, do que entre os declarados inimigos de Jeová e seu povo. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, não castigou este erro de seu servo, deixando-o entregue a si mesmo em sua angústia e perplexidade. Pois embora Davi, perdendo seu apego ao poder divino, houvesse vacilado e se desviado da senda da estrita integridade, era ainda o propósito de seu coração ser fiel a Deus. Enquanto Satanás e sua hoste estavam ocupados, auxiliando os adversários de Deus e de Israel a fazerem planos contra um rei que abandonara a Deus, os anjos do Senhor estavam agindo para livrarem Davi do perigo em que caíra. Mensageiros celestiais atuavam nos príncipes filisteus para que protestassem contra a presença de Davi e sua força no exército, no conflito que se aproximava. Que fazem aqui estes hebreus? Exclamaram os príncipes filisteus acerca de Aquis. Este, não querendo desfazer-se de um aliado tão importante, respondeu: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa alguma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Mas os príncipes iradamente persistiram em seu pedido. Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que se não nos torne na batalha em adversário. Porque como aplacaria este a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares?
a morte de seu famoso campeão e a vitória de Israel naquela ocasião ainda estavam vivos na memória dos príncipes filisteus. Não criam que Davi combatesse contra seu próprio povo, e caso tomasse, no calor do combate, o lado deles, poderia infligir maior dano aos filisteus do que faria o exército todo de Saul. Assim, Aquis foi obrigado a ceder, e clamando a Davi, disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Davi, receando trair seus verdadeiros sentimentos, respondeu: Por quê? Que fiz? Ou o que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? A resposta de Aquis deve ter produzido um estremecimento de vergonha e remorso no coração de Davi, ao pensar quão indignos de um servo de Jeová eram os enganos a que se rebaixara. Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, disse o rei. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados do teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte. Deste modo, a cilada em que Davi se enredara rompera-se, e ele ficou livre. Davi e seu grupo de 600 homens chegaram em Ziclag, sua residência entre os filisteus. Mas seus olhos encontraram uma cena de desolação. Os amalequitas tinham tirado vantagem da ausência de Davi e sua força. Tinham se vingado de suas incursões em seu território. Haviam surpreendido a cidade enquanto esta não se encontrava guardada. E tendo-a saqueada e queimado, partiram, levando todas as mulheres e crianças como cativos, juntamente com muito despojo. Mudos de horror e espanto, Davi e seus homens, por algum tempo, olharam em silêncio para as ruínas enegrecidas e a queimar-se lentamente. Então, quando um senso de sua terrível desolação os assaltou, aqueles guerreiros, cheios de cicatrizes recebidas em batalhas, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Com isto foi Davi de novo castigado pela falta de fé que o levara a colocar-se entre os filisteus. Teve oportunidade de ver quanta segurança poderia obter-se entre os adversários de Deus e de seu povo. Os seguidores de Davi voltaram-se contra ele, como causa de suas calamidades. Ele tinha provocado a vingança dos amalequitas pelo seu ataque contra eles. Todavia, demasiado confiante em sua segurança em meio de seus inimigos, deixara desguarnecida a cidade. Loucos de dor e raiva, seus soldados estavam agora prontos para quaisquer medidas extremas, e ameaçaram mesmo apedrejar seu chefe. Davi parecia desligado de todo o apoio humano. Tudo que lhe era caro na terra, dele havia sido arrebatado. Saul o expulsara de seu país. Os filisteus o expulsaram do arraial. Os amalequitas pilharam sua cidade. Suas mulheres e filhos haviam sido feitos prisioneiros. E os próprios amigos de seu grupo ligaram-se contra ele, e o ameaçavam mesmo de morte. Nesta hora de extrema angústia, Davi, em vez de permitir que seu espírito se ocupasse com tais circunstâncias dolorosas, olhou com fervor a Deus à espera de auxílio. Ele animou-se no Senhor, reviu sua vida passada, cheia de peripécias. Em que o havia o Senhor abandonado? Sua alma refrigerou-se, lembrando-se das muitas provas do favor de Deus. Os seguidores de Davi, pelo seu descontentamento e impaciência, tornaram sua aflição duplamente atroz. Mas o homem de Deus, tendo mesmo maior motivo de pesar, portou-se com coragem. No dia em que eu tremer, hei de confiar em ti, era a expressão de seu coração. Embora ele mesmo não pudesse divisar o meio para sair da dificuldade, Deus podia vê-lo, e quis ensinar-lhe o que fazer. Mandando chamar Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, consultou Davi ao Senhor, dizendo:
Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? A resposta foi: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. 1 Samuel capítulo 30, verso 8. A estas palavras, o tumulto de mágoa e paixão cessou. Davi e seus soldados de pronto se puseram em perseguição de seu adversário que fugia. Tão rápida foi a sua marcha que, em chegando ao ribeiro de Besor, que deságua perto de Gaza, no Mediterrâneo, 200 do grupo foram obrigados pelo cansaço a ficar atrás. Mas Davi e os 400 restantes avançaram impetuosamente, nada temendo. Avançando, chegaram a um escravo egípcio que estava aparentemente a ponto de morrer de cansaço e fome. Recebendo, porém, alimento e água, reanimou-se e souberam que fora deixado a morrer pelo seu cruel senhor uma malequita pertencente à força invasora. Ele narrou a história da incursão e pilhagem, e então, tendo exigido a promessa de que não seria morto ou entregue ao seu senhor, consentiu em guiar o grupo de Davi ao acampamento de seus inimigos. Chegando à vista do arraial, defrontaram seus olhares uma cena de orgia. O exército vitorioso realizava uma grande festa. Estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ordenou-se um ataque imediato, e os perseguidores arremessaram-se ferozmente sobre sua presa. Os amalequitas ficaram surpresos e tomados de confusão. A batalha prolongou-se por toda aquela noite e o dia seguinte, até que quase todo o exército fosse morto. Apenas um grupo de 400 homens, montados em camelos, conseguiram escapar. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Quando Davi invadira o território dos amalequitas, passara ao fio da espada todos os habitantes que caíram em suas mãos. Se não fosse o poder repressor de Deus, os amalequitas ter-se-iam desforrado da mesma maneira, destruindo o povo de Ziclag. Resolveram poupar os prisioneiros, desejando aumentar a honra do triunfo em virtude de levar para seu país um grande número deles, e tencionando mais tarde vendê-los como escravos. Assim, sem o saber, cumpriram o propósito de Deus, conservando os prisioneiros isentos de qualquer mal, para serem restituídos aos seus maridos e pais. Todos os poderes terrestres estão sob o domínio do Ser Infinito. Ao mais poderoso governador, ao mais cruel opressor, diz ele: até aqui virás, e não mais adiante. Jó capítulo 38, verso 11. O poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele está sempre em ação entre os homens, não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Com grande regozijo, os vitoriosos iniciaram sua marcha em direção à sua terra. Chegando aos seus companheiros, que tinham ficado atrás, os mais egoístas e desregrados dos 400 insistiram em que aqueles que não tinham tomado parte na batalha não participassem dos despojos, que lhes bastava cada um recuperar sua esposa e filhos. Mas Davi não quis permitir tal disposição. Não fareis assim, irmãos meus, disse ele, com o que nos deu o Senhor. Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Assim foi resolvida a questão, e mais tarde tornou-se uma lei em Israel que todos os que com honra estivessem ligados a uma campanha militar devessem participar dos despojos, do mesmo modo que os que se achavam empenhados no próprio combate. Além de recuperar todo o despojo que fora tomado de Ziclag, Davi e seu grupo apreenderam extensos rebanhos de ovelhas e vacas pertencentes aos amalequitas. Estes foram chamados o despojo de Davi, e voltando a Ziclag, enviou deste despojo presentes aos anciãos de sua própria tribo de Judá. Nesta distribuição foram lembrados todos os que ampararam a ele e seus seguidores nas fortalezas das montanhas.
quando foi obrigado a fugir de um lugar para outro para conservar a vida. A bondade e a simpatia deles, tão preciosas ao acossado fugitivo, foram desta maneira gratamente reconhecidas. Era o terceiro dia depois que Davi e seus guerreiros voltaram a Ziclag. Enquanto trabalhavam para restaurar suas casas arruinadas, aguardavam com coração ansioso notícias da batalha que sabiam dever ter sido ferida entre Israel e os filisteus. Subitamente, o mensageiro entrou na cidade, com vestidos rotos e com a terra sobre a cabeça. Foi logo levado a Davi, diante de quem se curvou com reverência, exprimindo reconhecê-lo como um príncipe poderoso, cujo favor desejava. Davi indagou ansiosamente como tinha ido a batalha. O fugitivo referiu a derrota e morte de Saul e a morte de Jonatas. Mas foi além de uma simples declaração dos fatos. Supondo evidentemente que Davi deveria alimentar inimizade para com seu implacável perseguidor, o estrangeiro esperava conseguir honra para si como o matador do rei. Com um ar de vanglória, o homem pôs-se a relatar que durante a batalha encontrou o monarca de Israel ferido e muito assediado pelos seus adversários, e que pelo seu próprio pedido, ele, o mensageiro, o matara. A coroa de sua cabeça e a manilha de ouro que trazia no braço, ele as trouxera a Davi. Confiantemente, esperava que estas notícias fossem recebidas com alegria, e que receberia uma boa recompensa pela parte que desempenhara. Mas apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Passado o primeiro abalo da terrível notícia, os pensamentos de Davi voltaram-se para o núncio estrangeiro, e para o crime de que, segundo sua própria declaração, ele era culpado. O chefe perguntou ao moço: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor?" 2 vezes Davi tivera Saul em seu poder, mas quando insistiram para que o matasse, recusara-se levantar a mão contra aquele que fora consagrado por ordem de Deus para governar Israel. No entanto, o amalequita não receara jactar-se de que matara o rei de Israel. Acusara a si mesmo de um crime digno de morte, e a pena foi infligida imediatamente. Disse Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor." A dor de Davi pela morte de Saul era sincera e profunda, demonstrando a generosidade de uma natureza nobre. Não exultou com a queda de seu inimigo. O obstáculo que lhe impedia o acesso ao trono de Israel estava removido. Mas ele não se regozijou com isto. A morte obliterara a lembrança das desconfianças e crueldade de Saul, e agora, em coisa alguma de sua história, pensava, a não ser naquilo que era nobre e digno de um rei. O nome de Saul estava ligado com o de Jonatas, cuja amizade fora tão fiel e tão abnegada. O cântico, no qual Davi exprimiu os sentimentos de seu coração, tornou-se um tesouro para a sua nação, e para o povo de Deus em todas as eras subsequentes. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido. Como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Giboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas. Pois aí, desprezivelmente, foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja.
Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me era, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel capítulo 1, versos 19 a 27.